ser humano precisa conviver em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. O ser humano, ele tem uma vocação, todo um valor próprio, tem a dignidade, tem a sua liberdade, a sua imagem e semelhança de Deus, sua dimensão espiritual, mas ele precisa dos outros. Precisa fazer parte de uma comunidade. Mas também que essa comunidade respeite a pessoalidade e a individualidade de cada um. Vamos ver como é que é isso? Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Miel, e nós estamos juntos novamente em busca do verdadeiro bem. Diante dessa realidade de que o ser humano busca o bem, quer o bem, mas tantas vezes realiza o mal, como efetivamente, que caminhos tomar para chegarmos a esse bem? Já falamos de muitas coisas, dessa essencialidade da busca do bem, da necessidade de consideração da realidade espiritual, que sem ela nós acabamos nos perdendo, da lei moral natural que inscrita em nossos corações, que é dada por Deus, da consciência humana, do bem moral, da liberdade. E agora nós entramos meio que numa segunda etapa dessa busca do verdadeiro bem, com uma segunda leva de considerações. E essas considerações, elas dizem com a sociabilidade do ser humano. O fato de o ser humano ser um ser social. Já dizia Aristóteles, da filosofia grega, que é absorvida pelo cristianismo, né? O cristianismo reconhece a verdade de Aristóteles. O ser humano é um ser social. Bem, diz o Catecismo da Igreja Católica, em que nós temos nos baseado até aqui, né? Vamos seguir nos baseando, também no Compêndio de Doutrina Social da Igreja, número 1877, diz assim: a vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Essa vocação reveste-se de uma forma pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana. Então, primeiro, essa observação que o catecismo faz de que existe uma vocação colocada por Deus no coração dos homens, que quer a sua santidade, a sua conversão, mas não é só pessoal, não é só a dimensão pessoal, existe uma dimensão comunitária disso, e de toda a humanidade. Eu esqueci de fazer a observação, vocês estão vendo aqui um ambiente um pouco diferente, as prateleiras um pouco vazias, fizemos mudança recentemente, né? Então as coisas estão se ajeitando, a maior parte dos livros ainda não saíram das caixas, mas aos poucos nós vamos organizando aqui. Bem, vamos seguir. Segue o catecismo e ele diz o seguinte, que todos os homens, todos os seres humanos, são chamados ao mesmo fim, à mesma finalidade, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si, na verdade, no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Então, na estrutura da realidade, o catecismo está falando da estrutura da realidade. Veja, Deus, ele é comunidade, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um amor pleno entre eles. Da mesma forma, nós, seres humanos, nós somos diversos entre nós, mas nós somos chamados a um amor fraterno entre todos os seres humanos. O ser humano é vocacionado a isso. Ele vai viver para chegar ao verdadeiro bem, para chegar à melhor felicidade, ele precisa dessa realidade de estar em comunidade e na relação com os outros, ser bom, fazer o bem, amar. E eu falo então da inseparabilidade do amor a Deus, do amor ao próximo, né? Nós já falamos sobre isso, né? Das duas tábuas da lei, a primeira tábua com os 3 primeiros mandamentos, que dizem respeito da relação do ser humano com Deus, e a segunda tábua com os outros 7 mandamentos, por exemplo, né? Falando do Antigo Testamento, das relações entre os seres humanos. Segue o catecismo, número 1879. A pessoa humana tem necessidade da vida social. A vida social, não constitui para a pessoa humana, algo de acessório, mas uma exigência da natureza. Graças ao contato com os demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve suas capacidades e assim responde à sua vocação. Novamente, essa dimensão inafastável
do chamado comunitário, fraterno do ser humano. Nós somos comunidade e a fraternidade dos seres humanos é algo intrínseco a nós, é uma parte inalienável do nosso ser. E na nossa vocação só vai se desenvolver inteiramente respeitando, ou considerando essa dimensão também. Sai Catecismo, número 1880, sociedade é o conjunto de pessoas ligadas de modo orgânico por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Assembleia, ao mesmo tempo visível e espiritual, uma sociedade perdura no tempo, assume o passado e prepara o futuro. Então, isso é muito importante. Não é só assim, toda a humanidade é um grupo, não. Existem comunidades locais, existe uma sociedade com características em comum e diversas de outras sociedades. Com um passado comum, esse passado comum precisa ser respeitado. É importante nós buscarmos, termos, conhecermos as nossas raízes. O patriotismo, ele se baseia nisso, no amor aos pais. Não são só os pais biológicos imediatos, mas aos pais da nossa pátria, né, da nossa gente, do nosso povo. Exaltar as suas virtudes, tentar superar os seus erros. Essa dimensão comunitária do ser humano. Segue, através dela, né, dessa Assembleia Visível, então, e uma Assembleia Visível e espiritual. Como o ser humano não é só matéria, essa comunidade, a sociedade, ela também não é só matéria, ela é espiritual, como núcleo base da sociedade, que é o ser humano, não é só matéria, ele é espiritual também. Através dela, dessa Assembleia, da sociedade, cada homem é constituído herdeiro, recebe talentos que enriquecem a sua identidade e cujos frutos deve desenvolver. Com toda razão, cada um é devedor de dedicação às comunidades de que faz parte e de respeito às autoridades encarregadas do bem comum. Então é isso, cada um tem talentos, isso sempre me faz lembrar a República de Platão, que Sócrates ali, né, o personagem Sócrates, né, Platão escrevendo, baseado no seu mestre Sócrates. Bom para cada sociedade, para cada comunidade, que todos façam o bem e estar em comunidades, porque existem habilidades diferentes, existem capacidades diferentes e uma complementariedade entre o conjunto humano e entre cada comunidade, os membros de cada comunidade, todos fazendo o que sabem e o que podem, colocando em comum, vão fazer um bem comum maior, um bem de todos, um bem que é comum a todos. Da mesma forma, o Catecismo já vai introduzindo aqui o tema, respeito às autoridades encarregadas do bem comum. Vai ser natural que cada comunidade instaure autoridades que não são arbitrárias, que não servem para se servir, para o seu próprio bem, mas são para o bem comum, são para o serviço de todos. Então isso é muito natural. Cada comunidade define-se, diz o 1881, pelo fim a que tende. O fim a que tende é a realização plena do ser humano, do ser humano é a sua realização plena, que é estar em Deus mesmo. As comunidades também se definem pelo fim a que tendem, e por conseguinte obedece a regras específicas. Mas a pessoa humana deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Então, cada comunidade, cada grupo pode colocar finalidades próprias, objetivo. Aqui é um clube de futebol, nosso objetivo é jogar futebol. Ali é um condomínio residencial, nós queremos a organização dos moradores comuns. É uma associação de bairro, é uma escola, nós queremos o desenvolvimento dos alunos, a educação e tal. Existem diversas comunidades humanas, e todas elas podem ter finalidades específicas, lícitas, boas. Porém, a dignidade da pessoa humana, a pessoa humana, ela tem que ser o princípio, sujeito e fim. Se nós colocamos alguma coisa acima da pessoa humana, essa comunidade se desvirtua. É pela pessoa humana e sua dignidade que nós buscamos a educação. É por ela que, nós temos o lazer, vamos jogar futebol, mas a vitória numa partida ou a glória do nosso clube jamais pode estar acima do bem de cada ser humano. O ser humano tem um valor que ele é superior a todo o resto. Isso para todas as instituições sociais. Segue o Catecismo. Certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem de modo mais imediato à natureza do homem, são-lhe necessárias. A família é necessária ao ser humano, a comunidade civil é necessária ao ser humano. Para favorecer a participação do maior número de pessoas na vida social, deve-se fomentar
a criação de associações, instituições de livre iniciativa, com fins econômicos, culturais, sociais, desportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no interior das comunidades políticas como a nível mundial. Essa socialização exprime também a tendência natural que leva os seres humanos a associarem-se com vista a atingirem objetivos que ultrapassam as capacidades individuais. Desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente o sentido de iniciativa e de responsabilidade de contribuir para garantir os seus direitos. Então é isso. Vários tipos de sociedade, de grupos, comunidades é lícito, algumas são imprescindíveis, como a família e a sociedade civil, mas é bom que livremente, com liberdade, as pessoas se associem conforme seus objetivos próprios, seus objetivos comuns. Em 1883, a socialização também oferece perigos. Uma intervenção exagerada do Estado pode constituir uma ameaça à liberdade e às iniciativas pessoais. A doutrina da Igreja elaborou o princípio dito da subsidiariedade. Segundo ele, uma sociedade de ordem superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a ordenar a sua ação com a dos demais componentes sociais com vista ao bem comum. Isso aqui é fundamental. O catecismo estava falando de coisas mais genéricas e agora ele entra num ponto mais específico, mas igualmente fundamental. Existe autoridade, a autoridade é boa. O catecismo não vai falar mais em um compêndio de doutrina social da Igreja sobre a autoridade. Todavia, tem que se cuidar de o Estado não intervir demais na vida pessoal. Existe o princípio da subsidiariedade, que é esse aí. Sempre uma esfera superior mais ampla não pode intervir na mais restrita quando essa mais restrita puder resolver. Só quando ela pedir ajuda, bom, aí a mais ampla pode ajudar, mas respeitando a identidade, as finalidades, o desejo dessa mais restrita. Primeiro, então, o ser humano, a família não deve intervir no que a pessoa é capaz de resolver sozinha. Bom, a comunidade local não deve intervir na família quando a família pode resolver a situação. E quando a comunidade local for auxiliar a família, tem que auxiliar respeitando a sua finalidade, respeitando o seu desejo, respeitando a sua liberdade. A sociedade em geral não pode intervir na comunidade local, salvo se esta pedir, enquanto ela puder resolver as coisas sozinha e tal, e respeitando. O Estado não pode intervir na sociedade civil, salvo quando esta pedir ajuda e respeitando os seus valores, os seus direitos, a sua maneira de ser. E a comunidade internacional não pode intervir nos Estados da mesma forma. Então, sempre assim. A esfera de atuação da comunidade, né, mais restrita, da ordem mais restrita, tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Esse é o princípio da doutrina social da Igreja. Diz em 1884, Deus não quis reservar só para si o exercício de todos os poderes, confia a cada criatura funções que ela é capaz de exercer segundo as suas capacidades e da sua própria natureza. Desse modo, o governo deve ser imitado na vida social. O procedimento de Deus com o governo do mundo, que testemunha tão grande respeito para com a liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria daqueles que governam as comunidades humanas. Eles devem atuar como ministros da providência divina. Isso aí. Deus nos dá liberdade, da mesma forma o Estado, os presidentes das diversas associações têm que respeitar o ser humano, a liberdade humana. O princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo e marca limites da intervenção do Estado. Visa harmonizar as relações entre os indivíduos e sociedade, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Se é da natureza do ser humano o ser comunitário, também é do ser humano a necessidade, ele tem um aspecto pessoal, individual, que precisa ser respeitado sempre. De intimidade, de liberdade que precisa ser respeitado e que os outros não podem intervir. Então, é preciso haver uma harmonia, às vezes difícil, mas a ser buscada sempre entre a liberdade, a pessoalidade, a intimidade e o chamado comunitário, o chamado à vocação comunitária. Ok, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. Vamos seguir buscando esses princípios do como chegar ao verdadeiro bem. Se você gostou também, confira as nossas outras séries, né? As aparições de Nossa Senhora, também os tesouros da Igreja, né? As palavras dos santos da Igreja que nos edificam. As séries que nós já tivemos, as aparições da urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, os desafios para o cristão no século XXI. Tem muita coisa boa para todos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.